Olá, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de formação continuada. E hoje, em comemoração, né, a Lei Maria da Penha, o aniversário da Lei Maria da Penha, a gente já começou ontem com uma programação e hoje a gente estende essa programação discutindo um tema que é bastante atual, que não vai, de certo, interessar e tratar exatamente, exclusivamente da mulher, mas é um tema atual, um tema que está na ordem do nosso dia, e quem vai tratar desse tema é uma convidada bastante especial, a quem a gente já quer agradecer, né, pela gentileza, né, pela cordialidade do aceite, que é a doutora Beatriz Acioli Lins. Ela vai tratar ela é pesquisadora e antropóloga, né, especialista em gênero e violência, e ela vai tratar aqui de um tema, violência de gênero digital, impactos na saúde, né? Então, se antes da pandemia já era um assunto pertinente, de urgência para o trabalho, né? Um trabalho aqui para nós, que somos educadores e no contexto educacional, agora, então, nem se discute, né, a relevância do tema. E esse programa da sexta-feira e o de ontem também, que era uma participação especial, mas toda sexta-feira nós estamos aqui nesse horário com uma parceria muito grata para nós, né, que envolve a Secretaria da Educação, da Saúde e da Justiça. Então, estão todos bem-vindos, a gente vai ter a fala da doutora, depois nós teremos a participação de vocês que estão aí assistindo, a gente solicita que vocês entrem lá no chat pelo aplicativo, enviem suas questões, que a gente vai ter todo um período depois para essa interação e respostas, dúvidas, ou os comentários que vocês queiram fazer, tá ok? Então, estejam atentos aí para nossos momentos de interação. E, doutora Beatriz, seja muito bem-vinda, passo a palavra para o seu início de trabalho. Muito obrigada, Silene, muito obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje, especialmente no dia do aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, que é um marco legal e ético-moral também na sociedade brasileira para se discutir a importância no âmbito afetivo da intimidade, né? Sobre o que eu vou falar hoje dialoga, de certa maneira, também com a Lei Maria da Penha, e vocês vão entender por que chegaremos lá. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pelo convite e a todos que me ajudaram, intermediaram aqui esse momento em especial, a Silene, né? Vamos começar, então, falando de violência online. Antes de mais nada, acho que a gente tem que se perguntar um pouco sobre os termos que a gente usa e que a gente naturaliza no dia a dia para descrever certas coisas, né? Estou falando com educadores e educadoras, eu tenho certeza que essa é uma prática comum. Mas, vamos lá. O que é online, antes de mais nada? A gente tem vários termos utilizados para descrever atividades que acontecem mediados pelo que a gente chama de digital, né? Internet, enfim, essas várias conexões que são tecnologias consideravelmente recentes, mas bastante presentes no nosso dia a dia. E assim, nem tão recentes assim, como a gente vai ver. De maneira geral, a gente encontra as pessoas utilizando também o termo virtual, né? A violência virtual, as coisas que acontecem no mundo virtual. Então, eu quero conversar um pouco com vocês por esse caminho dessas palavras. Virtual, online, digital, o que elas querem dizer, né? E o que está por trás do uso desses termos. Né? Essas tecnologias de comunicação em rede, é o que a gente chama de internet, elas, bom, são antigas, são do século XX, vão se popularizando, sobretudo nos anos 90, quando se tornam user-friendly, esse é o termo, mais maleáveis para o usuário final, para a gente, que é a pessoa que não conhece linguagem de programação, a pessoa que não domina técnicas ou como manusear
hardware, de dispositivos eletrônicos, né? Então, para quem tem mais de 30 anos, acredito que muitos de nós, né, a gente lembra do início da internet no Brasil, no final dos anos 90, ainda um acesso muito elitizado, em que o termo virtual indicava esse tipo de sociabilidade, de comunicação e interação que a gente podia ter nesses espaços. Imediatamente, as pessoas pensavam no virtual como algo que é diferente da vida real, né? A gente tem a nossa vida real e a vida no virtual. E a vida no virtual era pensada como esse espaço entre desconhecidos, onde o anonimato era muito presente. É só a gente lembrar de alguns chats de conversa, né, em que tinha inclusive uma preocupação grande sobre pessoas que mentiam, que aplicavam golpes, porque você não tinha como aferir quem é que estava ali. Enfim, o termo virtual, então, ele ficou na nossa consciência coletiva como sociedade, nesse diálogo com essa primeira fase da internet. Essa internet em que se conversava muito por texto escrito, que se precisava da mediação do computador, né? Muitas vezes, quase que invariavelmente, do computador de mesa, e a conexão de escada, né? Logo depois vai vindo a conexão a cabo, mas ainda fixa, e esse espaço onde a gente tateava o que estava acontecendo, né? Não à toa, o cantor Lulu Santos, por exemplo, ele tem uma música muito famosa do final dos anos 90 sobre internet, em que ele fala, a música no refrão diz SOS solidão, né? Era essa ideia de que a internet era esse espaço onde estava todo mundo ali, meio só, procurando interações fugidias, sem muito compromisso, seja com a verdade, seja com a autenticidade. Então, quando a gente usa o termo virtual, em geral, a gente está aludindo a essa percepção de internet. Em meados dos anos 2000, com uma série de mudanças, tanto de dispositivos quanto de software, né, de programas com os quais a gente acessa a internet, a gente começa a falar mais de online e offline. Por quê? Surgem as redes sociais, por exemplo, no Brasil a gente tem o estouro do Orkut, em meados dos anos 2000, e a internet passa a ser um lugar onde a gente tem o nosso perfil individual, com a nossa foto, onde a gente interage com as pessoas com quem a gente conhece, a gente tem nossa família, né? Essa internet povoada a partir das redes de contato, as redes de amigos. Não à toa, essas plataformas se chamam redes sociais. Então, a gente não está mais falando desses chats de desconhecidos em que você tinha um nickname, que você podia colocar, né, rapaz 25, Floripa, né, e ninguém sabia muito com quem estava falando. De repente, você tem o seu perfil com a sua foto, a sua família, os seus amigos, colegas de trabalho, né, e você vai utilizando a internet, descrevendo as coisas que acontecem no online e as coisas que acontecem no offline como diferentes, mas tendo um diálogo maior do que essa do virtual e do real. Já em meados dos anos 2010, a gente tem uma série de outras mudanças tecnológicas que vêm, sobretudo, com o desenvolvimento da internet móvel, né, do acesso móvel à internet e do smartphone. Em que falar em online e offline fica um pouco démodé, fica um pouco fora de moda, porque a gente está quase que perpetuamente online, né? Por causa desse aparelho, desse dispositivo, que conjuga a possibilidade da internet móvel, né, com a conexão a esses softwares de rede, né? Aí você tem a explosão do Facebook, você tem o Instagram, o WhatsApp, né, em que você está o tempo inteiro conectado com as pessoas, e uma internet, por conta também desse dispositivo que tem câmera, desse dispositivo que opera na lógica do compartilhamento, a gente chama, que torna possível que a gente circule informações muito rápido. Você vê uma coisa, você tira uma foto do evento, você pode rapidamente mandar por um WhatsApp, você pode rapidamente postar numa plataforma, isso circula, tanto que o termo viralização é um termo que vai chegar nessa terceira etapa da internet, dessa internet em que a gente está constantemente conectado, né? E que a internet vai, de certa maneira, permeando todas as esferas da nossa vida. A gente tem
aplicativo do banco, a gente paga contas, a gente tem assinatura digital, assina contratos, toma decisões sérias, se comunica com quase todas as pessoas, faz contatos de emprego, armazena informações, armazena imagens. Esse celular no modelo smartphone, ele é muito mais do que simplesmente o aparelho celular que aparece lá no final dos anos 80 e 90. Ele não é um telefone, né? Ele é uma agenda, ele é um mini microcomputador, ele é um repositório de memórias. Quantas fotos a gente não tem ali na nossa, né, no nosso rolo de fotos que a gente não salva em outro lugar? É, inclusive, um dispositivo muito afetivo, a gente vive com ele na mão, muitas pessoas dormem do lado, usam de relógio, usam de despertador, né? Cai em desuso a linha fixa para muita gente, né? Bom, eu vou chegar nas desigualdades, mas cai em desuso a linha fixa, muita gente só tem a linha móvel, eu sou uma delas. E esse aparelho, ele faz parte da nossa vida, né? A gente tem muito poucas ressalvas sobre o colocar nele. E a vida afetiva, a vida da intimidade, a vida sexual também vai fazer parte dessas tecnologias. Por que isso importa? A gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Então, essas mudanças tecnológicas, essas mudanças que envolvem a internet, mas não tão somente, também os dispositivos fixos, os hardwares, e também esses programas, o que a gente chama hoje de aplicativos, né, que tornam o uso da internet mais fácil, eles mudam a vida de todo mundo, eles mudam nossos comportamentos, eles mudam a nossa moralidade, eles mudam as nossas expectativas, né? Antes a gente tinha que ir no banco, por exemplo, no 5º dia útil, no 10º dia útil, a gente pode resolver muitas coisas pela internet. A pandemia, ela acelerou essa digitalização da vida, né? Porque aí a gente para tanto de falar de online e offline, pelo menos nos estudos, nas análises e nas pesquisas sobre internet, a gente já tinha superado essa discussão sobre o virtual, supera também essa discussão online e offline para falar mais do digital. É uma vida que é muito digitalizada, nossos documentos estão digitalizados, nossas imagens estão digitalizadas, nossas relações estão digitalizadas. E a pandemia do novo coronavírus, ela acelera todo esse processo, né? Se a gente tinha ressalva com uma série de discussões, se elas podiam ser digitalizadas, muitas delas relativas à educação, a gente se vê um pouco sem opção, né? E jogado de maneira despreparada e até extremamente corrida nesse mundo da digitalização de mais uma interação, que é a interação também dos processos educacionais. Então, a gente está na digitalização da vida. Esse é um termo que eu costumo mais usar, né? Vamos falar de como o digital, de como as interações que perpassam, que são mediadas pelo digital, elas têm algumas características e elas têm alguns impactos, sobretudo quando a gente está falando de violência e de violência contra meninas e mulheres. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado ao pensar também essa questão do digital. É claro que todos nós, diferentes gerações, eu acredito que estarei falando com pessoas com diferentes faixas etárias, que viram diferentes momentos de mudanças tecnológicas. Quanto mais jovem você é, mais naturalizado você está com a digitalização do mundo. É comum, inclusive, que você tenha o adolescente, a adolescente ensinando o pai, o tio, a avó, a usar o Zoom, a fazer um download, né? Os mais jovens, as mais jovens, são, por vezes, chamados na mídia de nativos digitais. Eu acho que muitas de vocês já escutaram esse termo, que é um termo para descrever pessoas que já nasceram ou cresceram em meio a esse ambiente da digitalização da vida. O que acontece, no entanto, é que a gente precisa lembrar um pouco de que estamos no Brasil, um país atravessado por muitas desigualdades socioeconômicas, desigualdades regionais, desigualdades raciais, né? E isso também se imprime nos usos que a gente tem do digital, nas apropriações, nos manuseios que a gente tem no digital. Eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, alguns números, né, que eu acho importante se interessarem a vocês. Tem pesquisas que são anuais ou bianuais, chamadas TICs. Por que TICs?
porque as TICs é o acrônimo para descrever tecnologias de informação e comunicação, que são essas tecnologias digitais sobre as quais estou falando, produzidas pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, o CGI, junto com o CETIC, o Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, que saem anualmente, bianualmente, sobre diferentes aspectos, né? A principal é a TIC Domicílios, a última que saiu foi referente ao ano passado, 2019, saiu agora esse ano. Eu trouxe números da TIC Domicílios de 2019. Tem também a TIC Educação, que é muito importante para quem trabalha com essa discussão, porque traz informações sobre a digitalização, a informatização das escolas e das casas, né, as desigualdades no acesso e os usos feitos dessas tecnologias, e também a TIC Kids, que é uma TIC, uma pesquisa sobre o uso e manuseio da internet por jovens, por adolescentes e crianças, né? Eu trouxe alguns números dessas duas pesquisas, a TIC Domicílios e a TIC Kids, que são as mais recentes que tiveram atualizações. Para vocês terem uma ideia, a TIC Domicílios de 2019, né, ela trouxe o dado que a gente ainda no Brasil, embora tenha mais de 130 milhões de usuários da internet, 20 milhões de domicílios no Brasil não têm acesso à rede ainda. E essa porcentagem é ainda maior quando a gente pensa na área rural e quando a gente pensa nas classes D e E, né, que são as classes socioeconômicas com menor acesso à renda. O critério que eles utilizam é o critério de classificação econômico-social, o critério Brasil, sobre o qual vocês podem achar informação facilmente na internet, né? A gente tem percebido cada vez mais a pouca presença de computadores nas casas, e a TIC Domicílios traz essa informação, né? Por exemplo, a classe C, ela tem só 44% dos domicílios brasileiros tem o computador, seja ele de mesa, seja ele de móvel, laptop ou notebook, dependendo do termo que as pessoas usam. Nas classes D e E, menor ainda, só 14% dos domicílios têm acesso ao computador. Por que isso importa? Importa porque a gente está falando de um uso de internet que é basicamente um uso pelo celular, né? 58% dos usuários da internet no Brasil só usam a internet pelo aparelho celular. 85% da classe D e E só usam a internet pelo celular e 65% da classe C só usa a internet pelo celular. E estamos falando também de um aparelho que tem um custo, um aparelho que é caro e cuja maioria da população tem acesso a esse aparelho de menor qualidade, com menor memória. Isso impacta a quantidade de aplicativos que podem ser baixados, isso impacta a quantidade de coisas que podem ser armazenadas, de informações digitais que podem ser armazenadas, isso impacta a velocidade com que se acessa um vídeo, né? Isso dialoga diretamente e interfere diretamente quando a gente está pensando com relação à educação. Por exemplo, né? Temos 130 milhões de brasileiros com acesso à internet. De que internet estamos falando? Qual a velocidade, qual a qualidade e qual é o dispositivo pelo qual se acessa a internet, né? Imagina assistir, acompanhar aulas ou acompanhar slides ou tentar ler o tempo inteiro na tela reduzida do smartphone e de um smartphone com menor quantidade de tecnologia para armazenar conteúdos complexos, né? Quando a gente vai para TIC Kids, por exemplo, a última que saiu também referente a 2019, né, a gente tem a informação de que, de maneira geral, 89% da população de 9 a 17 anos no Brasil tem acesso à internet, né, e que 80% das classes D e E, ou seja, quanto mais jovem, maior o acesso à internet, mais a vida está digitalizada, digamos assim, né? Ainda que essa internet muito atravessada por dificuldades de conexão, por dificuldades com o dispositivo, com uma série de limitações. Uma vez que você tem quase 90%, de maneira geral, das pessoas entre 9 e 17 anos das essa forma de se comunicar, essa forma de mediação de comunicação, quase a totalidade das nossas interações sociais, das coisas que são feitas,
vão para o campo digital também. Então, na digitalização está a educação, está a relação com a família, está a relação com os amigos, está a relação com o entretenimento, a relação com os estudos, a relação com o conhecimento, algum tipo de participação política, procurar informações, inclusive fazer documentos, né? A cidadania também passa por essa digitalização. A gente tem visto agora o grande problema do acesso ao auxílio emergencial, que é quase que majoritariamente feito pelo digital. Então, por que não, se tudo está indo também, se a nossa vida está tão permeada por esse aspecto, por que não a sexualidade, o exercício dos corpos, dos prazeres e também a violência, né? A internet ela não é boa ou ela é má em si mesma. Ela é ambígua, ela é ambivalente, ela comporta todas as formas de interações humanas, boas e ruins. Ela permite que a gente se comunique mais rápido, ela permite a resolução de um monte de problemas e ela também permite que problemas já existentes se aflorem e a criação de novos problemas. A gente tem que ter sempre isso em mente. Não pode ser super otimista com a internet, mas também não pode ser completamente derrotista e pessimista com relação a essas novas tecnologias. Uma coisa que eu gosto de lembrar, e quando eu estava conduzindo minha pesquisa de doutorado, ouvia muito conversando com militantes dos direitos digitais e também pessoas que atuam em coletivos hackers, é que a gente esquece muitas vezes que na internet a gente está sendo mediado por aplicativos, por programas que são empresas, né? Isso a gente sempre precisa lembrar. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, que é, né, a febre entre as pessoas mais jovens, sobretudo de classes mais altas. Todas essas plataformas, elas são empresas. E quando você não está, essa é uma máxima hacker, quando você não está pagando, o produto é você, né? Então a gente tem que ter a malícia, inclusive nós mesmos, adultos, de que essas plataformas sempre têm a expectativa de um retorno, algo que se a gente não está pagando, esse serviço não é um serviço que a gente está contratando, a gente está dando algo em retorno, ainda que a gente não saiba. Isso, em geral, são os nossos dados, né? Então, a discussão sobre a economia de dados é uma discussão muito importante no mundo contemporâneo e que, embora a digitalização tenha permeado as nossas vidas, a malícia e a politização do que significa ter a vida digitalizada não permeou com a mesma velocidade, né? Quando a gente coloca um conteúdo na rede, a gente está colocando o conteúdo dentro de uma plataforma que é uma empresa, que tem interesses comerciais, que tem interesses econômicos. Quando a gente faz o download de algum tipo de plataforma, de aplicativo, e a gente coloca eu concordo com os termos da comunidade, eu consinto com os termos de adesão, nós estamos abrindo mão de uma certa autonomia sobre alguma dessas informações. E a gente não sabe o que as informações acontecem, uma vez que elas estão ali nessas plataformas. Isso é importante dizer, porque uma vez que estão ali, uma vez que a informação é digitalizada, ela sai do nosso controle, né? Por mais que você tente se proteger, a digitalização, ela é a possibilidade de uma circulação muito rápida, ela é a possibilidade da viralização, né? Seja pelo compartilhamento, como eu disse, por causa das redes sociais, por causa dos smartphones, por causa da internet móvel, isso se dá com uma velocidade muito alta, seja também por causa da função do print, por exemplo. Quando alguém printa uma informação, essa informação fica registrada e não fica nem registrada na internet, fica registrada no dispositivo da pessoa, no hardware, no celular, no computador, né? A gente precisa ter mais malícia no uso dessas tecnologias. E as pessoas mais jovens precisam de orientação com relação a essas circunstâncias, nunca demonizando, nunca supermoralizando o debate, porque esse tipo de estratégia não ajuda, afasta as pessoas, né? Mas mostrando que tudo tem vícios e virtudes, tem as possibilidades positivas e tem as consequências negativas, muitas das quais a gente nem conhece,
Mas a gente precisa dizer, a digitalização da vida, ela facilita uma série de coisas, mas ela também coloca uma série de dilemas, né? E uma coisa que eu não tinha falado antes, mas a digitalização, ao contrário por exemplo, das primeiras plataformas de comunicação na internet, ela acontece não tão somente por textos, mas por imagens, por áudios, né? Por sons, e facilita, inclusive, a comunicação com pessoas não letradas, né? Você tem que ter aquele familiar em algum lugar que não tem muita destreza com a linguagem escrita, manda um áudio, né? Isso vai fazendo com que a internet ela tenha uma série de informações de diversas naturezas, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a violência agora, né? Que se a digitalização permite uma série de facilidades e de acelerações, e ela facilita certas questões, ela também exacerba problemas que a gente já tinha. Então, violências que já aconteciam na sociedade, elas também vão ganhar a sua faceta no digital. E por conta das características do digital, essa facilidade de circulação, essa facilidade de alcançar uma escala, um público muito amplo, e essa perda de controle sobre o que acontece com o material digitalizado, traz consequências específicas para a violência que acontece nos ambientes digitais, né? Existe uma organização no Brasil chamada SaferNet. Inclusive, eu recomendo fortíssimo que vocês procurem a página, os contatos dessa instituição, porque é uma organização especializada no combate a violências que acontecem no digital. Ela disponibiliza uma série de informações sobre como proceder, quem buscar ajuda, né, com as diferentes violências que costumam acontecer no digital. Elas têm uma linha de ajuda, uma helpline, e uma linha de denúncia, um hotline. E, anualmente, a SaferNet, ela disponibiliza seus indicadores, ou seja, quais foram os pedidos de ajuda mais comuns, quais foram os temas mais populares, qual tipo de violência que está sendo mais demandada para que a SaferNet atue sobre ou disponibilize informações, né? E já há muitos anos, o tema que mais aparece com relação a buscas é a exposição de imagens íntimas de pessoas ou os vazamentos de nudes. A mídia, às vezes, chama de pornografia de vingança. Basicamente, quer dizer a mesma coisa, seja vazar ou seja ameaçar vazar essas imagens, né? E o segundo tema que mais aparece nas buscas do SaferNet por ajuda é o cyberbullying. E ou seja, os dois temas, as duas temáticas que mais aparecem como demandas no SaferNet estão estritamente associadas a comportamentos de jovens, de adolescentes e em alguns casos, crianças na internet, nos espaços digitais, né? De maneira geral, também são mais mulheres e meninas que procuram ajuda para essas questões. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, no site do SaferNet, você pode ver por ano a demanda e o aumento da demanda, sobretudo com a popularização dos smartphones, que vai acontecer por volta de 2013, 2014 no Brasil, a popularização das redes sociais e tudo mais. E em 2013, inclusive, que é considerado o ano do boom dos smartphones no Brasil, ele também é considerado um ano tristemente marco para discussão acerca de vazamentos de nude ou de exposição de imagens íntimas. É um ano em que duas adolescentes brasileiras, uma no Piauí e uma no Rio Grande do Sul, elas se suicidam depois que elas têm imagens, seja vídeos, seja fotos, sejam vídeos, sejam fotos, perdão, compartilhadas sem autorização delas, sem o conhecimento delas, para uma série de pessoas. É óbvio que discutir o suicídio é super complexo, o suicídio é multifatorial, uma série de questões envolvem a decisão da tomada de tirar a própria vida, mas você tem gatilhos, né? Você tem essa centelha que muitas vezes propicia que a pessoa vá lá e tome
essa decisão, e é importante que a gente não moralize, né? Cada um tem sua religião, cada um tem sua crença, cada um tem a sua percepção individual sobre isso. Mas, como sociedade, o que a gente tem que pensar é como evitar que a pessoa sinta que a única forma que ela tem de lidar com aquela dor, de lidar com aquele sofrimento, com aquele prejuízo, seja tirar a própria vida. Essas duas adolescentes, uma de 16 e uma de 15 anos, elas não viram possibilidade de resolver essa questão. Elas ficaram de tal modo humilhadas, de tal modo perseguidas depois que esses vídeos e essas fotos circularam, que elas só conseguiram pensar em se aniquilar, né? Uma delas, inclusive, ela deixou tweets em despedida da mãe, né? Chama muita atenção, se você procurar na internet, você ainda encontra esses tweets, o teor de sofrimento que essa menina estava passando, uma menina muito nova, né? Ela pede desculpas por não ser uma filha perfeita, ela diz isso para a mãe, e ela se enforca com o cabo da chapinha. É tudo muito trágico, e diz muito do porquê esse é um problema que, em geral, acomete mais meninas, e por que a gente pensa sob essa ótica de uma violência baseada em gênero, porque está associada a estereótipos, a expectativas do que a gente espera de meninos e meninas. Então, tem impactos diferentes em meninas e mulheres, né? Quando essas imagens circulam sem a autorização, quando essas imagens circulam causando impactos para a reputação, causando perseguições, causando difamação, causando toda uma sorte de ofensas que essas mulheres e meninas sofrem, o impacto é muito grande porque nós moralizamos demais a sexualidade de meninos e mulheres. Nós ensinamos a meninas e mulheres que a sexualidade delas é algo que elas têm que preservar, que elas têm que manter no privado. E se não observarem uma certa castidade, né, pelo menos parecer que observam essa castidade. Então, perder a reputação de uma menina respeitável, de uma menina casta, é muitas vezes vivido por essas adolescentes como algo sem saída, algo tão grave que não tem o que fazer. E isso não é culpa delas, isso é culpa de toda uma sociedade que trata o exercício da sexualidade das meninas a partir da repressão, a partir da lógica do esconder, do condenar, né? Embora haja sim meninos que enfrentam prejuízos emocionais e sociais de terem essas imagens compartilhadas, mas, em geral, o ônus da estigmatização, da condenação, recai muito sobre meninos e meninas. Sobre meninas, perdão, né? Inclusive, durante minha pesquisa sobre esse tema, que foi minha pesquisa de doutoramento, era muito comum que eu encontrasse meninas e mulheres que sentiam que o problema não era nem tanto a reputação delas, mas como isso incidia sobre a reputação dos pais, da família, dos namorados, dos maridos, ou seja, né, a honra desses homens ao redor delas estava manchada pelo comportamento delas. E isso, essa vergonha, essa ideia de que você impactou a vida de uma outra pessoa e dessas pessoas por quem você tem respeito, que são hierarquicamente, supostamente superiores a você, faz com que elas peçam pouca ajuda, que elas não comentem o que aconteceu, que elas tenham um medo, maior medo, de procurar o auxílio e da reação dessas pessoas da família, sobretudo os pais, né? E em alguns casos os irmãos, os filhos, em se tratando de mulheres que já eram mães, do que a própria preocupação com elas, né? Então, eu nunca esqueço a mensagem da Júlia Rebeca para a mãe. Ela achou que o fato dela ter uma vida sexual ativa era algo que, de tal maneira, impugnava a imagem dela como filha perfeita, que a mãe dela esperava na cabeça dela, que ela deixou de existir. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque, embora a gente não perceba muitas vezes a gente não perceba que a gente está mandando esses sinais, que a gente está falando para as meninas que a sexualidade delas tem que ser exercida. Se é para ser exercida, mas tem que ser feita de maneira escondida, casta,
sem ninguém saber, a gente também está dizendo que se algo sair do controle, não tem reparação. E, sobretudo, com pessoas jovens, isso é muito problemático porque o jovem, o adolescente, ele não tem muita noção de tempo. Algo que aconteceu agora, ele não tem uma perspectiva que a vida muda, que as coisas melhoram, né? Que a vida é muito mais longa, de que a realidade não se resume ali à escola, aos colegas, aos bairros, à cidade onde se nasceu. A vida é muito maior e ela vai mudar. E isso, então, cai como uma catástrofe na vida dessas meninas. A discussão que vem a partir de 2013 no Brasil por conta do suicídio dessas duas meninas, que foram muito abordados pela mídia, levou a uma série de propostas de mudanças legislativas, inclusive uma delas para inserir a exposição da intimidade, a violação da intimidade, como uma das formas de violência caracterizadas pela Lei Maria da Penha. Porque em muitas situações, não todas, quem é a pessoa que perpetua essas imagens, quem circula, quem divulga essas imagens, são ex-namorados, ex-companheiros, ex-flertes, que sabem que fazer isso é uma forma de ataque, é uma forma de violar essa pessoa. Então, de 2015 até 2018, houve uma forte discussão parlamentar, legislativa, que acabou com a promulgação de uma lei que incluiu no rol da Lei Maria da Penha a violação da intimidade como uma das formas de violência doméstica e familiar que podem acontecer contra mulheres e meninas. Além disso, também em 2018, foi criada uma tipificação penal, um nome de crime para a divulgação sem autorização de imagens de intimidade, imagens de nudez, imagens de interações sexuais. Porque o que acontecia muito é que quando as pessoas que criavam coragem, que conseguiam de alguma maneira procurar o sistema de justiça, encontravam uma série de obstáculos, uma série de gargalos, porque o tipo de crime ao qual se recorria, em geral, os danos morais, precisava que a família constituísse um e precisava de uma série de trâmites com relação às provas digitais. Você tinha que ir no cartório, fazer um reconhecimento oficial daquilo como um documento, isso é caro, né? E quando chegavam já na fase de julgamento, a gente tem decisões historicamente terríveis, por volta de 2015, 2016, na justiça brasileira, contra essas mulheres, né, dizendo que elas assumiram o risco ao produzir esse material. Ou tem um caso famoso em Minas Gerais de desembargadores, ou seja, na segunda instância já, que até reconhecem que a mulher possa receber uma indenização no caso de dano moral, mas diminuem a indenização para um valor muito baixo, porque dizem que ela já não tinha lá muita moral para ser indenizada se ela tinha produzido esse tipo de conteúdo, né? Então, foi muito importante a criação a tipificação penal, que coloca a divulgação não autorizada no rol dos crimes contra a dignidade sexual, e aí abrange todo mundo, vítimas, homens e mulheres. Tem alguns agravantes, o agravante quando quem cometeu a divulgação é alguém com quem a vítima se relacionou, e tem a inclusão da violação da intimidade no rol de violências da Lei Maria da Penha, e também criada uma outra tipificação no mesmo ano para o registro. Quem registra tem que as pessoas saibam, porque em muitas situações, inclusive muitas das quais que eu acompanhei na minha pesquisa, as meninas e mulheres não sabiam que estavam sendo gravadas, né? A coisa de colocar a câmera ou tirar a foto sem que a pessoa perceba. Então, isso também é um problema. Nem sempre a pessoa soube que estava produzindo esse material, né? E a gente tem esses marcos legais, são marcos recentes,
ainda não muito popularizados no sistema de justiça, mas são existentes e são importantes. E a violência que acontece no digital, essa violência online contra meninas e mulheres, também pode ser uma forma de violência doméstica e familiar, porque muitas vezes é o ex-namorado, é o ex-marido, é o carinha com quem ela estava flertando ou ficando, e eles não gostaram de alguma atitude dela, não concordaram, quiseram continuar a relação, elas não quiseram, e é como uma forma de se vingar, de puni-las, ou de ameaçá-las também, e muitas vezes até de forçá-las a fazer alguma coisa. A gente já tem no Brasil uma decisão com relação a estupro virtual, que é o uso dessa ameaça, dessa chantagem para que a pessoa interaja sexualmente contra a sua própria vontade. Essa é uma situação muito grave. Vocês veem que a gente está falando de sofrimentos, de resultados muito sérios. A gente está falando de pessoas que tiram a própria vida, a gente está falando de pessoas que se veem em situação de violência sexual, por causa do medo de que isso circule. A gente vê situações de pessoas, de meninas e mulheres que não sabiam que esse material estava sendo divulgado. A gente tem mulheres que perdem emprego, a gente tem meninas que abandonam a escola, a gente tem... Então, falar, pensando em como eu comecei a nossa aula, né, aquela ideia do virtual, de alguma coisa que é diferente do que acontece no real, ou dessa separação em on e offline, já não faz sentido nenhum quando a gente pensa nesse assunto, né? O virtual, ele é real pra caramba. O online, o que acontece no offline, ele está totalmente ligado ao que acontece no online, e vice-versa, né? E é como se... isso não existia antes, você pode me perguntar. Não, existia. Falar mal, espalhar informações, ofender, existia, sempre existiu. Mas o que a internet, o que o digital permite? Permite que você digitalize uma imagem, digitalize um vídeo, um áudio, permite que você circule isso, e permite que você circule numa velocidade, numa escala enorme, que isso sai do controle, inclusive, de quem começou a mandar. Isso isso se replique, isso seja copiado, e mesmo que você tente retirar, a coisa continue acontecendo, né? No Brasil, por exemplo, em 2014, o Marco Civil da Internet foi um marco de legislação que dizia que o provedor tinha que tirar a imagem da pessoa que, se tivesse nudez ou intimidade ou prática sexual, se a pessoa entrasse em contato, vamos dar um exemplo, o Facebook. Alguém publicou uma foto sua nua no Facebook, você entraria em contato com o Facebook teria que tirar, sem decisão judicial, sem precisar envolver advogados. Mas isso funciona? Em partes. Mas uma vez que está ali, alguém pode copiar, printar, salvar, e isso vai circular de uma outra maneira. Isso vai ganhar uma vida. A digitalização dá uma vida fora de controle para os conteúdos, né? E então, esse tipo de violência, ele é uma violência que tem muito a ver com as possibilidades do digital, porque a velocidade, o alcance e o estrago, né, tem a ver com as possibilidades do digital. Vou caminhando agora para a finalização, para abrir para as perguntas, mas eu trouxe alguns números para a gente discutir o quão grave é a situação de não ter instrumentos ou de não levar tão a sério o sofrimento, o sofrimento psíquico e o prejuízo social, emocional, familiar, de ter essas imagens viralizadas, vazadas, compartilhadas sem a autorização das pessoas, né? Entre 2015 e 2017, 127 mulheres e meninas se mataram no Brasil depois de situações de vazamentos de imagens, né? É um número muito alto. É uma realidade muito triste, muito trágica, que pode ser evitada. São mortes que, evitáveis, elas não precisavam ter acontecido. E agora eu vou passar para um momento que eu vou falar um pouco praticamente, mais propositivo. O que a gente pode fazer, sobretudo quem está na sala de aula, quem está nos espaços escolares, quem está lidando no dia a dia
com jovens, com adolescentes, sobre essas questões. Acho que o primeiro ponto é a necessidade de discutir consentimento. Consentimento como uma chave para interações mais saudáveis, para interações democráticas, para interações justas, na medida em que as pessoas precisam refletir, e nós também, não somente os jovens, mas todos nós como sociedade, qual o estatuto que a gente dá para a autorização. A gente pergunta para alguém, e sobretudo com os conteúdos digitais, a gente pergunta, eu posso compartilhar essa foto? Eu posso mandar um print dessa conversa? A gente não faz isso, de maneira geral, né? E também o consentimento nas interações eróticas, afetivos. A gente pergunta o tempo inteiro, né? A gente presta atenção na reação da pessoa para ver se ela está confortável. Discutir que consentimento não é binário, não é uma coisa que você deu e está dado, então tudo pode acontecer. O consentimento é construído relacionalmente o tempo inteiro, é uma negociação, né? E sem consentimento, depois da ausência de consentimento, tudo é violência, tudo é violação. E a discussão sobre o consentimento na circulação de conteúdos digitais, sobretudo os prints, é fundamental para a gente avançar na proteção de direitos. É muito importante a gente não moralizar a produção e a circulação desses materiais de nudes, de vídeos, de mensagens. Primeiro porque orientar a não fazer nunca se mostrou pedagogicamente muito efetivo na história da humanidade, né? Segundo, por que essa esfera da vida se manteria longe das mudanças do digital, né? A Unicef trouxe uma pesquisa feita no Brasil em 2018, né, com meninas entre 13 e 18 anos, de que 35% já mandaram nudes. É uma prática cada vez mais comum, né? E quando feito com respeito, quando feito com segurança, pode ser um exercício livre, sadio e consentido da sexualidade, né? Porque dessas 35% que enviaram, só 10 tiveram problemas com vazamento. Ou seja, a maior parte da circulação desse material é feito dentro de situações respeitosas, de situações livres e sadias, né? E por fim, quero terminar com essa mensagem, é importante a gente ouvir, conhecer canais, conhecer informações, ajudar a buscar informações, sobretudo na comunidade escolar, na família. É muito difícil, envolve essa vergonha, envolve esse medo, envolve a estigmatização, o medo de decepcionar a família. E não fazer por caso das coisas que acontecem na internet, com todas as aspas, né? A internet é a vida. As coisas, a digitalização, ela permeia a nossa vida e a nossa vida permeia a digitalização. O virtual é real, o online e o offline, eles estão em diálogo o tempo inteiro. E o que acontece na internet, por meio da internet, com a internet, tem impactos físicos, materiais, irreversíveis na vida das pessoas, né? Como, infelizmente, a gente viu nesse número grande de pessoas que deixaram de existir por conta de uma questão que envolveu o digital. Então, essa era a minha apresentação. Podemos, acredito que, abrir para a parte de conversa e diálogo. Beatriz, eu estava com o microfone desligado, desculpe. Nós agradecemos pela sua fala. Existem momentos que nos levam para reflexões que sequer a gente consegue entender a dimensão e a extensão, né? Porque tem muita coisa do contexto virtual que é uma novidade no que diz respeito à educação, seja dentro de casa ou na escola, né? Mas a gente vai chegar a algumas perguntas que foram encaminhadas aqui pelo chat, mas eu acho que você está de parabéns, porque a gente tem aqui vários professores se manifestando, dizendo que é absolutamente pertinente essa discussão, que pode trazer muito para esse desenvolvimento, principalmente do professor no contexto educacional, de entender como lidar, né, com os jovens.
Temos a professora Eliane, que disse assim, criou-se um bloqueio digital, né? Criou-se ou existia, talvez seja o verbo mais indicado, e hoje estamos vivendo um momento de desbloqueio digital. E ela acha que isso é ótimo, né? Então, eu acho que esse desbloqueio ao qual ela se refere é mais a necessidade de utilizar o digital por conta da pandemia. Estou acreditando que seja esse o foco da fala dela, né? Nós tivemos também a professora Priscila afirmando o seguinte, que no entender dela, nós conectados estamos mais deprimidos e ansiosos também, né? Essa é a leitura que ela faz. A professora Bruna acha interessantíssima a máxima que você colocou, que é, se não pagamos, nós somos o produto. Então, para ela foi um momento interessante de reflexão, ouvir isso, porque tem como a gente se posiciona e como a gente entende esse contexto digital, né? O professor Rogério afirma, realmente nós somos vigiados o tempo todo, né? Professor Alexandre, ele fez o curso da EFAP e viu vários vídeos da SaferNet, está recomendando, diz que são muito bons, né? E agora nós temos algumas questões. O professor Bruno coloca o seguinte, nós podemos considerar que esse excesso de moralização e preocupação dos jovens em manchar a reputação dos familiares também está ligado à classe econômica da família? Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer as palavras tanto da Silene quanto das professoras e dos professores que se manifestaram, agradecer os comentários, os elogios, me disponibilizar a continuar a conversa com vocês, sempre disponível. E, bom, primeiro eu acho que com relação à pergunta do professor Bruno, depois eu vou reagir um pouco aos comentários, que eu anotei algumas coisas assim. Classe socioeconômica é sempre um fator muito importante para a gente entender o comportamento e uma série de questões de violências, injustiças e acesso a direitos que acontecem no Brasil. Afinal, o Brasil é um país muito desigual. E certamente isso atua como um elemento. Mas quando a gente está falando de violência baseada em gênero, como um fator determinante costuma ser a questão do gênero, das expectativas, das normativas que a gente tem em relação a comportamentos de meninas e mulheres, né? O fator predominante é isso, a vítima ser menina, mulher. Então, eu acompanhei, na minha experiência de pesquisa de mais de 5 anos com relação a esse assunto, situações em que envolviam meninas da elite, meninas de favelas, meninas de zonas rurais, mulheres mais velhas, inclusive, mulheres com mais de 50 anos, não estou dizendo que 50 anos é velho, mas para a relação com o digital é uma outra geração. Então, embora isso impacte, né, por exemplo, eu lembro que as meninas de classes mais altas com quem eu interagia, elas tinham a possibilidade de, na época que não tinha tipificação penal, de entrar com processo, né, elas podiam adquirir advogado, diferente das que não tinham recurso. Mas o medo de pedir ajuda era tão grande, o medo de ofender a família era tão grande que elas não faziam. Então, nem importava que a família tivesse recursos, né? Com relação à questão de meninas mais pobres, meninas de periferias, meninas de favelas, né? Eu fiz a minha pesquisa no Rio também, com meninas de comunidades chamadas favelas, no Rio de Janeiro, e o impacto que tem, por exemplo, grupos de WhatsApp de circulação das fotos das novinhas, que é como se chamava em muitas dessas comunidades, é muito, muito grave. Então, eu diria que tem um elemento, sim, da preocupação de manchar um pouco a reputação, mais quando você tem a coisa de uma família com mais recursos. Mas, de maneira geral, o problema mesmo é ter a sua moralidade condenada, é ser vista como alguém que não merece respeito, é ser vista como alguém que perdeu o valor, né?
e para a família também, porque a família trata a castidade, o comportamento sexual das suas meninas como algo que diz respeito à família, e não tão somente a ela, né? Porque o direito sexual é um direito individual. Então, é algo que a gente sempre tem que prestar atenção. Eu parto de uma premissa interseccional, sempre pensando nos marcadores sociais da diferença, interação, gênero, raça, classe, geração, sexualidade, né, orientação sexual, mas o determinante aqui costuma ser o gênero. E eu só queria reagir um pouco à questão da professora Priscila, da internet, né, mais conectados, mais deprimidos, mais ansiosos. Eu não sei, é meio difícil a gente fazer essa situação de como causa e consequência. A gente sabe que o Brasil tem índices altíssimos, né? Se eu não me engano, nós somos o país mais ansioso do mundo, estatisticamente, e mais deprimido da América Latina. São números recentes. Isso tem a ver com o acesso à internet? Bom, outros países também têm acesso à internet. Sem dúvida, essas coisas andam juntas, né? A internet gera essa possibilidade de violência, gera também a comparação, gera um comportamento voltado para o consumo, para a coisa do corpo, de padrões. Mas também a gente está vivendo uma situação social de perda de direitos, de avanço de bandeiras conservadoras, que perseguem determinadas parcelas da população. A gente tem perdas de direitos de trabalho, a gente tem perdas de direitos previdenciários. Se isso tudo não faz com que a gente, como sociedade, esteja mais ansioso, os jovens, sobretudo, vendo que vai ser cobrado cada vez mais deles em termos de formação, em termos de habilidades, e cada vez menos vai ser dado em retorno, né? Uma impossibilidade de vislumbrar horizontes e uma vida digna. Isso tudo também é a causa do nosso adoecimento psíquico. A internet está associada, mas ela também pode ser pensada mais como um sintoma do que como a causa desse nosso adoecimento coletivo. Temos aqui, Beatriz, uma outra questão, que é a seguinte. As crianças e adolescentes têm, via de regra, mais familiaridade com as tecnologias do que os pais ou responsáveis, né? E qual é o impacto que essa situação traz para a educação, né? Já que antes os pais sempre tiveram mais condições, mais experiência, mais vivência para orientar seus filhos, porque aquilo que estava no horizonte de vivência do filho, pais e responsáveis conseguiam, de certa forma, orientar e antecipar. E agora a gente tem... Isso não acontece só na casa, entre pais e responsáveis. Acontece na escola também, né? O professor... agora menos, mas há 20 anos atrás, o professor tinha também muita dificuldade, ele se iniciava nesse processo, né, de ter apropriação tecnológica. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, esse desvelamento, né, de proximidade e familiaridade na família. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Não, certamente, né, as desigualdades digitais, né, eu mencionei um pouco com números a questão do acesso e do tipo de acesso, mas uma outra questão também é o uso, o manuseio, né, o letramento digital. Aliás, alguns usam alfabetização digital, alguns usam letramento digital. De maneira geral, a população brasileira é muito pouco letrada em tecnologias. A gente faz ainda uso rudimentar das tecnologias, né? Os números das TICs mostram que a maior parte dos brasileiros só compartilha, usa a internet para compartilhamento de conteúdos, né? Produz muito pouco conteúdo e produz muito pouco conteúdo que envolve um uso de tecnologia mais rebuscado. Então, a gente, como Brasil, como sociedade brasileira, já tem um uso... vou até usar uma palavra mais coloquial, mas é um uso tosco das possibilidades do digital, para comer, né? E quanto mais velhos, em geral, também costuma ser mais limitado esse acesso. A
culpa não é dos indivíduos, certamente. Como vocês podem ver, a gente tem uma série de desigualdades que incidem sobre como a gente manuseia essas tecnologias. Agora, com relação às crianças e adolescentes terem mais familiaridade com a tecnologia, como isso impacta a educação, eu acho que tem uma coisa curiosa que com a pandemia isso se tornou claro, né? A gente viu uma série de situações em que os pais ou a família, né, os cuidadores, as pessoas responsáveis por essas crianças e adolescentes, não sabiam como usar o Zoom, não sabiam como usar o Microsoft Teams ou o Google Meet, essas tecnologias que a gente tem, para as quais a gente tem recorrido. Mas se a gente pensar também que o Brasil é um país muito desigual, essa coisa de poder ajudar os filhos e as filhas a estudar também era uma coisa que não era exatamente muito popularizada, porque você tem um desnível também educacional familiar no Brasil muito claro, né? Ainda mais quando a gente sai das áreas urbanas, quando a gente vai para classes com maiores dificuldades. Então, é mais um problema, né? Mas você sempre teve que lidar com a situação de muitas vezes um responsável menos escolarizado do que aquele jovem, né, ou daquela criança, para ajudar a fazer uma lição de casa, um dever de casa, tendo dificuldades. Agora, inclusive, na pandemia, circularam uma série de memes, né, de crianças falando para professores e professoras: a minha mãe não é que nem você, a minha mãe não consegue me ajudar, ela não sabe fazer isso. E alguns responsáveis dizendo: eu percebi que não sei matemática do terceiro ano, do quarto ano. Mas isso também é um obstáculo, sim. É um obstáculo tanto para responsáveis quanto para educadores e educadoras e gestores escolares, porque a gente não tem uma educação para um manuseio mais rebuscado das tecnologias. As crianças e adolescentes, em geral, aprendem de maneira autodidata, aprendem por interesse próprio, pelo uso. Tem havido uma discussão que eu acredito muito injusta com educadores e educadoras agora, que é essa coisa da youtubização, digamos assim, da aula, né? Os professores têm que ser igual aos youtubers, eles têm que ser didáticos, eles têm que falar daquele jeito que me prende a atenção. Não levando em consideração essas desigualdades geracionais no uso das tecnologias e também o trabalho de educadores e educadoras, que já é precarizado em relação aos salários, aos direitos, a uma série de obrigações que se tem, e ainda se quer exigir que se tornem sujeitos de entretenimento que produzam conteúdos para uma empresa. O YouTube é uma empresa. Uhum. Então, certamente, essa é uma questão que impacta a educação. Já impactava antes com as desigualdades de educação formal, agora ainda tem mais essa, com as desigualdades dos usos do digital. E a gente tem que prestar atenção nisso. Ok. Beatriz, outra pergunta aqui da nossa rede. Existem órgãos de apoio a vítimas de violência digital? Olha, tem uma coisa que é muito difícil, encontrar informações e espaços de apoio e acolhimento a pessoas que passam por situação de violência que acontece também pelo digital. Eu citei a SaferNet, que é uma organização que atua no Brasil, dando informações e auxiliando uma série de denúncias, lembrando que quando você tem imagens de criança, por exemplo, eu estava falando de um exercício de uma sexualidade sadia, consentida, eu estava falando de sujeitos que, para o direito brasileiro, né, que são os maiores de 14 anos, são considerados aptos para consentir a interações assim. Menores disso são tutelados pelo Estado. Qualquer tipo de interação assim é violadora, seja no digital ou não. Essa é uma questão que as escolas sabem que acontecem muito. Aliás, se descobre muito violação sexual a crianças nas escolas, porque em geral acontece nos espaços familiares. Mas eu sugeriria a SaferNet e, no caso de as delegacias especializadas de atendimento à mulher, uma vez que
a Lei Maria da Penha reconheceu a violação da intimidade, no caso dessas situações, como uma forma de violência doméstica e familiar, também são espaços, né, os centros de referência à mulher, mas ainda é algo que não tem equipamentos públicos, sobretudo também para lidar com a questão do sofrimento psíquico, né? A gente não tem políticas públicas para a saúde mental, a gente não tem espaços para se discutir isso, então estamos muito desamparados com relação a equipamentos de proteção. Que pena, né? É uma demanda que a gente precisa realmente enfatizar, porque precisamos ter apoio, né? Já que é difícil por todas essas condições e fatores que você tão bem foi pontuando para a gente, né? Aqui temos uma outra questão que, na verdade, não é uma pergunta, mas solicita que você comente, que é o seguinte: o meio digital, como você diz, reproduz a moral, o preconceito, o julgamento, a visão de mundo que as pessoas têm no mundo real, né? Com o agravante de que uma interlocução que existia localmente, agora ela está, com a possibilidade da internet, se espalha, né? Não tem mais uma contenção geográfica, né? Caiu na internet, está no mundo. Então, a pergunta, ou seja, a colocação pede para você comentar, será que a internet não está ampliando os preconceitos e disseminando as informações mais rapidamente, aquelas que a gente deveria ocultar e não divulgar? Essa é uma boa pergunta, né? Porque coloca no cerne da ambiguidade, da ambivalência da tecnologia. A tecnologia, qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Ela vai sempre depender da intenção humana, porque ela não tem um valor em si mesma, ela não tem um sentido em si mesma. Ela tem sentidos e significados na medida em que a gente vai dando a elas com os nossos comportamentos. Então, sim, o ambiente digital, ele permite afloramento de discursos de ódio, ele permite perseguições, ele permite circulação de informações inverídicas, mas também deliberadamente falseadas. A discussão agora sobre as fake news, por exemplo, a gente está no meio de um debate sobre um projeto de lei complexo com relação à criminalização das fake news. Mas a internet, ela é investida de ambivalência. Ela também é esse espaço que permite que as pessoas procurem ajuda. Ela também é esse espaço que permite que as pessoas procurem informação. Ela também é o espaço do afloramento de ativismo por direitos. O digital também permite que se filme injustiças, se filme violações, se tenha provas, né? Eu digo que uma realista da tecnologia. A tecnologia em si, ela não tem um sentido só. A gente pode usar ela para o bem e para o mal. E eu tento me aproximar desses usos que vão valorizar o diálogo, o respeito aos direitos, a democracia e a justiça social, né? Prestando atenção nos usos nocivos, nos usos que violam. Mas também acredito que quando você conversa com quem produz tecnologia, né, é um caminho sem volta. Não adianta também ficar achando que isso vai retroceder, né? Isso é uma realidade, é o mundo agora. E, inclusive, quando eu estava no meu doutoramento pesquisando reações a várias tecnologias, né, desde, por exemplo, a invenção da prensa no século XVI, você tem a popularização maior da prensa no século XVI, você tinha uma série de grupos sociais preocupados, dizendo que agora os seres humanos eles iam perder a capacidade de memória, porque ninguém mais ia memorizar, porque agora os textos estariam escritos. O surgimento do Walkman, por exemplo, teve uma série de reações negativas de especialistas dizendo que as pessoas vão ficar mais antissociais porque só iam querer escutar música individualmente, não iam mais querer compartilhar a escuta da música. Até mesmo a máquina de costura elétrica, aquela que tem um pedal,
e que mexe a perna, um monte de especialistas se colocou dizendo que isso podia gerar em mulheres problemas de saúde, porque podia fazer algum tipo de excitação erótica, uma vez que mexia a perna e a virilha. Então, a gente tem que tomar cuidado com a demonização das tecnologias, ela também sempre existe, né? Porque é uma mudança, e a mudança pode ser vista com medo. A gente tem que ver com malícia, com conhecimento, com realismo e com a preocupação com fazer dessa mudança algo positivo, algo democrático. Ok. Beatriz, aqui tem a seguinte questão, que é assim, a viralização de vídeos como o da rasteira, não sei se você viu aquele vídeo que geralmente é feito no ambiente escolar, onde as meninas simulam uma situação e passa a rasteira e derruba de costas o colega ou a colega. Esse tipo de vídeo que é construído, que é feito no ambiente escolar, ele pode ser considerado uma violência digital? Para além da violência física, né, no momento em que é filmado, mas a disseminação do vídeo em si, como ele circula, pode ser considerado uma violência digital? Olha, essa é uma questão curiosa, porque eu me recordo que houve inclusive uma morte no Brasil, né, de uma menina por conta desses vídeos das rasteiras. Eu acho que o cerne dessa questão é a responsabilização de não só quem produz, mas também quem compartilha conteúdos nocivos, né? Porque se a gente pensar mesmo nos vazamentos, se ninguém compartilhasse, ofendendo, será que seria tão trágico para essas pessoas, né? Então, qual é a responsabilidade de quem continua a cadeia de compartilhamento, de quem continua espalhando isso? Isso é algo que não está muito claro ainda, mas certamente o compartilhamento de conteúdos nocivos é algo que está estritamente associado à violação de direitos. Então, de certa forma, sim, é uma forma de violência. Agora, a gente tem instrumentos jurídicos para pensar isso como crime? Talvez não. Mas é algo para qualquer usuário se perguntar: o que eu compartilho, quais os efeitos tem do que eu estou compartilhando, quem está nessas imagens, essas pessoas sabem que a imagem delas está sendo compartilhada para ridicularização, para ensinar coisas ruins. Então, essa é uma reflexão ética que a gente tem que se fazer e que a gente não costuma muito se fazer no uso do digital. E eu concordo com você, Beatriz, e eu acho que assim, a possibilidade de questionamento, de trabalhar eticamente essa questão é via educação mesmo, né? Você tem que estar no contexto escolar trabalhando e fazendo esses questionamentos, quer dizer, quando eu dissemino, quando eu propago um vídeo desses, eu estou indo além, eu estou estimulando, eu estou divulgando uma possibilidade, eu estou ensinando como é que se faz alguma coisa que não é viável, que não é aconselhável, né? Eu acho que esse questionamento, a não moralização, mas o questionamento é o caminho, né? E é o caminho da educação criativa, que coloca o aluno no centro do seu processo de aprendizagem e que o professor precisa estar atento a esse tipo de metodologia, né, que gera reflexão. E, para finalizar, que nós estamos assim próximo do final do nosso tempo, se a questão é da moralização, tem uma outra questão aqui, que é assim, e que eu acho que é complicado também, né? Como não moralizar, doutora Beatriz, se a gente leva para o virtual o que a gente é no real? Como que a gente vai fazer no virtual aquilo que no real a gente não teve necessidade de fazer, mas que o virtual está mostrando que a gente precisa fazer? Como professor e pais podem educar em contextos tão novos, tão difíceis? Aí, se vocês me permitem a discordância, a gente tem que não moralizar também fora do digital,
né? A moralização da sexualidade das meninas, o ensinar a castidade, o ensinar a performatizar algo que tem que ter vergonha, esconder. Primeiro que a gente sabe que não é eficaz, porque não impede ninguém do exercício da sexualidade. E segundo, que traz essas consequências, né? A sexualidade dos sujeitos, dos indivíduos, ela é delas, ela é um direito privado. Educadores, educadoras responsáveis orientam, sobretudo, as pessoas que estão em formação, que estão crescendo. Mas a necessidade de desmoralizar a condenação do exercício da sexualidade de meninas e mulheres não é só no digital, é também fora no digital, até porque eu nem penso mais nesses termos, né? A gente tem que pensar nas duas, na vida como essa, que ela tem um elemento também digital, mas desmoralizar na vida, para fazer com que as meninas e mulheres procurem conversar sobre, esclareçam dúvidas. Isso tem a ver com tantas coisas, tem a ver com métodos contraceptivos também. Se você não fala, como é que a pessoa vai saber como se precaver? Tem a ver com questão de infecções sexualmente transmissíveis, tem a ver com a questão da violência sexual. Se você não ensina meninas e mulheres o que é consentimento, que ninguém pode tocar nelas, que ninguém pode fazer determinadas coisas com elas, como elas vão identificar que o que está acontecendo com elas é uma violação, é uma violência super comum, mulheres perceberem que passaram na infância, na adolescência, por situação de violência que elas não percebiam na época como violência, porque não sabiam que elas não deviam estar passando por aquilo, né? Então, desmoralizar é discutir os direitos, é discutir autonomia, é discutir consentimento. Né? Não é a permissividade absoluta, as pessoas têm seus valores, né? Cada um acredita que deva se comportar de uma determinada maneira, mas é uma educação em prol do direito, da autonomia, do bem-estar e da integridade, e não só da imagem, não só da reputação, né? Tanto no digital quanto fora, porque a vida ela é digital e ela é não digital o tempo inteiro. Ok, doutora Beatriz, muito obrigada. Eu só queria reforçar aqui, antes de concluirmos, que foram muitas as mensagens de apoio à discussão do tema, algumas outras colocações que a gente não tem tempo, né, de fazer aqui, mas os professores se manifestaram muito em relação ao tema, assim, apoiando e colocando também as suas preocupações no sentido de que precisam saber como realizar intervenções assertivas, né? Então, eu gostaria de agradecer agora a sua presença mais uma vez, convidá-la a voltar aqui, porque eu acho que o tema merece, eu acho que principalmente depois da pandemia, os referenciais para a discussão dessas questões, os referenciais vão aumentar para a família, para professores, para grupo gestor, né, para as políticas públicas, né? Então, eu acho que a gente vai ter sempre muita necessidade de voltar a essas questões. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Agradeço também ao pessoal aí da produção, ao Bruno, que esteve lá no chat coletando as questões para a gente, e vou passar a palavra para você, doutora, para as suas despedidas, e se sinta sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, Silene, muito obrigada a todos e todas que não posso agradecer nominalmente. Agradeço o convite, é sempre um prazer poder dialogar com quem está na educação, que é um espaço que eu acredito que é onde a gente pode impetrar as mudanças no sentido de uma sociedade mais democrática, mais ciente de direitos e mais justa, ainda com todos os limites dos ataques que a educação tem sofrido nos últimos anos no Brasil e as condições de dificuldades enfrentadas por todos os profissionais da educação. Também sou, né, como pesquisadora e docente em ensino superior, também sou uma educadora, sou filha de educadora de educação infantil, a minha vida inteira intermeada por escolas e por profissionais da educação. São sempre as melhores pessoas que já conheci na vida. É um prazer, eu espero que a gente se encontre muitas vezes. Fico disponível para quaisquer convites e interações com vocês. Desejo sorte, saúde nessa crise sanitária, econômica, política que a gente tem vivido para vocês.
para todos e todas ao redor de vocês. E coragem, agradeço a luta, agradeço a resistência de quem está na sala de aula, fazendo esse trabalho tão difícil, mas é o que torna possível a transformação acontecer. Ok, muito obrigada, gente. Até o próximo programa. Fiquem bem.